Você, tá? Tá bom. Boa noite, meu amigo Ricardo. Hoje estaremos falando sobre um assunto bastante, vamos dizer, peculiar, né? Uhum. Que tem a ver com sistemas complexos, sistemas adaptativos complexos, não interessa o nome, e é um grande prazer estar com você nesse bate-papo. É um prazer, é tudo meu. Obrigado de novo pelo convite. E boa noite para todo mundo do canal Music TV. Então, a minha ideia, né, é a gente falar sobre essa coisa, né, como que uma colônia de formigas, ou uma colônia de bactérias, ou uma explosão de supernova, ou uma lagoa cheia de peixinhos pode ter a ver, de repente, com uma estrutura familiar, ou com uma grande instituição, ou com os jogos geopolíticos da atualidade, né, quer dizer, é tentar ver como esses, vamos dizer, esses subsistemas, esses microsistemas, esses macrosistemas, ou seja, esses sistemas, eles obedecem a, vamos dizer, a padrões, né? E em algum grau a gente consegue extrair algo de, vamos dizer, de repetitivo, né? Em termos desse tipo de sistemas. Legal, bacana. Eu acredito que a maior parte dos físicos concordaria comigo com a seguinte afirmação. No universo que nós vivemos, independente de onde nós estejamos dentro dele, as regras até agora se comprovaram sempre as mesmas. As regras da física são válidas em qualquer lugar do universo onde nós estejamos. Isso significa que, se as regras são as mesmas, é muito provável que os padrões que nós observamos como espécie, como testemunhas do que nós estamos vendo aqui nesse planeta, é muito provável que isso seja repetido em outros lugares. Não entrando nesse mérito muito aprofundado, mas é por isso que quando você busca vida em outros planetas, você está indo buscar aquilo que você acredita, as mesmas premissas que nós sabemos que é o que causou a vida na Terra aqui. Da mesma forma, pensando isso como metáfora, quando nós observamos e conseguimos, através do método científico, ou seja, por pura observação, a gente consegue detectar alguns padrões, é plausível acreditar que esses padrões estejam, se eles são associados às mesmas premissas, eles se repitam de novo, de novo, de novo em outras áreas, e você vai encontrar esses mesmos padrões em outras áreas, em outras estruturas, em outras situações. Então, quando nós correlacionamos aí, a correlação é um termo geralmente associado à estatística, né? Mas quando nós associamos, né, fazemos uma associação, uma analogia, uma metáfora, se não for entre, por exemplo, um formigueiro e a forma como as formigas se comportam socialmente na colônia delas e a espécie humana, no primeiro momento isso parece ser uma metáfora simplesmente para ser realmente para transmitir uma ideia, mas no fundo existem relações diretas, comportamentais que podem ser associadas. A gente pode ver que o comportamento social dos insetos sociais possui muita similaridade na forma como nós, como seres humanos, nos organizamos como sociedade. Embora nós utilizemos, vamos dizer assim, premissas diferentes do que as formigas para se conectar. Exatamente. Elas usam, enfim, feromônios, né, premissas químicas para se comunicar. Uma formiga cheirando o bumbum da outra e seguindo. Isso, exatamente, seguindo a outra. Nós construímos exatamente algo similar, porém muito mais complexo, que são aquilo que até esqueci o nome, aquele autor israelense do livro Homo Sapiens, Sim, sim. fala muito sobre as camadas virtuais, as camadas de realidade alternativa que nós construímos em cima do mundo real. Então, nós construímos premissas, né, que são de crença comum, que é crença em religiões, crença em
enfim, na existência de empresas e Sim. regras sociais, né, Regras sociais, padrões. E são essas regras que permitem que a gente consiga escalar as relações humanas a um nível altamente complexo como nós temos hoje, né? É o que faz nós sermos a espécie dominante desse planeta. Essa relação de padrões entre essa percepção de que os padrões, perdão, eles se repetem e a gente consegue observá-los em múltiplas escalas, enfim, em múltiplos sistemas diferentes que aparentemente não teriam nada em comum, né? Que uma floresta tem a ver com como uma floresta está biologicamente organizada, tem a ver com como a espécie humana se comporta nas relações sociais de uma empresa, por exemplo. Mas tudo isso está interconectado e esses padrões se repetem. Como a gente estava aqui discutindo um pouco antes da live, uma coisa é nós observarmos como a estrutura geométrica e de conectividade entre as entidades, seja elas formigas, seja elas seres humanos dentro de uma estrutura social, estão construídas. Outra coisa é entender profundamente o que causa, o que gera essas estruturas serem construídas e serem formadas dessa forma, vamos dizer assim, sem pleonasmos aqui, né, formadas dessa forma. Como a própria natureza e as próprias regras da física, enfim, consegue, da química, fazem com que essas estruturas se apresentem assim. Então, você diz geometricamente? Geometricamente, arquiteturalmente, toda a estrutura de dados, vamos partir da premissa que ela é construída, ela é resultado de um processo. Sim. E que processo é esse? É muito interessante a gente explorar isso, porque compreendendo o processo que gera tudo que nós observamos, nós conseguimos, digamos assim, nós temos uma ferramenta sensacional que nos permite prever, simular e até observar à distância outras estruturas similares, construir essas outras estruturas similares, sem necessariamente temos que ir até lá e observar. Então o que eu gostaria de explorar um pouco hoje? Sim. Não apenas a forma como as nossas estruturas sociais estão montadas, desde o nível do cérebro até o nível de uma sociedade como um todo, mas o que gera isso. E é muito importante a compreensão de como esses algoritmos que a própria natureza apresenta funcionam. Seriam, vamos chamar de algoritmos primários da natureza. Algoritmos primários da natureza. Para quem não está acostumado com esses termos mais técnicos, específicos de algumas áreas, quem não sabe o que é um algoritmo, trazendo para um nível bem simplista, um algoritmo nada mais é que um conjunto de instruções, um conjunto de regras que são executadas em sequência. E muitas vezes, infinitamente, no mesmo ciclo, né? Então, nós vemos em aulas assim, no mundo acadêmico, quando a gente começa a introduzir assim, os alunos dentro do mundo dos algoritmos, a gente sempre apresenta as coisas mais simples possíveis para eles entenderem os conceitos. O ato de você fazer um bolo, em que você vai lá, você prepara a farinha, segue a instrução, é um algoritmo. Uma receita de bolo em tese, um algoritmo de começo, meio e fim. O fato de você todo dia executar as mesmas ações, eu acordo, trabalho, não sei o que, total, e depois volto para casa, durmo, no final do mês pago conta, isso daí também é um loop infinito, isso também é um tipo de algoritmo. A gente chamaria que todo algoritmo envolve a iteração? Todo algoritmo envolve, em tese, a iteração.
A Alguns interação. são no começo, meio e fim, mas a maior Deixa eu parte até deles... colocar o... Mas existe uma premissa que é todo algoritmo, ele tem como... Ele tem um objetivo, certo? Uma vez executado, ele alcança, ele tende a, mesmo que ele tenda ao infinito, o objetivo, ele sempre tem o objetivo de alcançar um determinado ponto, né? Ou uma determinada premissa. Então nós temos inúmeros algoritmos interessantes, que nós nem estaríamos conversando aqui se a gente não tivesse, a humanidade tivesse descoberto eles, né? Mas nós temos diversos algoritmos interessantes que tendem a trazer, por exemplo, a desordem, a ordem, que tendem a minimizar, alcançar um determinado objetivo com mínimo custo, encontrar um caminho mais curto entre inúmeros pontos, atravessando inúmeros pontos, por exemplo, de um grafo, enfim. Sim. Mas existiam assim, algoritmos de busca, algoritmos de ordenação, enfim, mas um dos algoritmos que eu particularmente considero mais intrigantes, vamos partir da premissa que a parte da matemática que estuda os algoritmos, ela segue a mesma premissa da matemática como um todo. A humanidade não inventou a matemática, nós descobrimos a matemática. A matemática. Certo? Da mesma forma que a ciência dos algoritmos, nós não inventamos, nós descobrimos, né? Descobrimos da onde? A natureza nos apresenta essas soluções, a gente só está, né, reutilizando, nós estamos descobrindo cada dia mais e mais algoritmos funcionais que nos permitem alcançar objetivos mais rápido, com menos esforço, menor custo de tempo. Mas indo direto ao ponto, nos algoritmos mais interessantes, e que aparentemente é um dos algoritmos primários da natureza, e que rege constrói todas as estruturas que nós estamos vendo hoje, que nós vivenciamos no dia a dia, é o algoritmo genético. Sim. O algoritmo genético hoje faz parte mais é mais utilizado, é mais explorado no mundo da inteligência artificial, tá? Existem inúmeros outros também algoritmos relacionados à inteligência artificial, mas ele é um dos mais intrigantes porque o algoritmo genético, ele simula os processos que nós observamos na natureza, em relação à seleção natural, à evolução e a mutações genéticas. Sim. E o que é intrigante nisso? Vamos ver se eu consigo explanar. Posso compartilhar minha tela aqui, já que a gente está... Claro. Pode compartilhar à vontade. Aqui, ó. Vou tentar compartilhar aqui. Opa, será que vou ver, compartilhar? Se você está vendo a minha tela. Que legal, não posso compartilhar. Ele saiu. Pessoal, o Ricardo saiu sem querer da live, mas ele estará voltando já, né? Quer dizer, ele estava falando de algoritmo genético, ou seja, de algoritmos baseados em regras, vamos dizer, em várias estratégias que a seleção natural vai selecionar as melhores. Voltei. Voltamos. Você conseguiu voltar. Acontece, problemas técnicos. Isso, se você sair é só voltar. Vamos lá. Vou ver se agora eu consigo compartilhar na tela. Isso, deixa eu colocar aqui a tela. Será que Add to Stream? Pronto. Já adicionamos aqui, ó. Explicando basicamente qual que é o conceito de um algoritmo genético, basicamente um algoritmo genético começa a partir de uma aleatoriedade. Então, nós temos um sistema, deixa eu até abrir aqui,
ver se fica melhor. Nós temos um sistema dinâmico, um loop. Nós temos inicialmente, né, a introdução de um loop, né, de uma interação, e a partir de uma determinada população inicial, seja ela do que for, vamos abstrair aqui. Pode ser uma colônia de bactérias, um formigueiro. Um formigueiro, pode ser pode ser, por exemplo, um determinado grupo de pessoas, pode ser um determinado grupo de ideias ou de informações. Mas vamos imaginar um determinado grupo de entidades. A partir desse determinado grupo de entidades, nós temos um cenário aonde esse algoritmo genético vai rodar, certo? Então nós temos uma população e nós temos uma plataforma. Então, por exemplo, na natureza, essa população é as entidades vivas em si, e a plataforma é o planeta. Dentro de uma empresa, a população são os funcionários e a empresa é a plataforma. E os clientes regem as regras, da mesma forma que a natureza, por exemplo, ela é imprevisível, e o planeta é a plataforma, a natureza e, enfim, o clima, etc., é que rege as regras. Então, associando essas analogias, né, dentro de um cérebro, as informações que o cérebro consome são a população inicial, o ambiente onde o cérebro está habitando é a plataforma, e a sociedade onde esse cérebro está interagindo pode ser considerado as regras, vamos dizer assim, enfim. Então, é um modelo que se encaixa, como a gente está debatendo aqui, é um modelo que se encaixa em basicamente todos os cenários. E nós temos a impressão, tá? Voltando aqui, nós habitamos no campo das hipóteses, né, em todas as discussões, mas nós temos a impressão de que realmente o algoritmo genético é o que mais tende a explicar o porquê que tudo à nossa volta é como é. Então, dada essa população inicial, nós inserimos uma função adaptativa, no caso. Uma função adaptativa. Que seria basicamente o seguinte. Isso, por exemplo, um grupo de organismos se reproduz e gera 1000 proles, vamos dizer assim, 1000 gerações. Ou uma empresa contrata 1000 pessoas. Sim. Ou uma determinada cidade recebe 1000 pessoas de uma nova população, por exemplo. Aí, esta população, naturalmente, cada uma tem a sua particularidade, cada indivíduo tem a sua particularidade, ele será exposto e testado em relação ao ambiente onde ele está habitando. E ele vai ser testado em termos de fitness, né, de adaptabilidade. Em termos de fitness, de adaptabilidade. Aqueles indivíduos que mais se aproximarem. Não são aqueles que são perfeitos para o objetivo. Aqueles que mais se aproximarem no ranking, vamos dizer assim, da função de adaptabilidade, que se adaptarem mais àquele ambiente, sobrevivem e passam seus genes para frente. Isso. Eles passando os seus genes para frente, eles serão os pais de uma nova geração. E eles vão gerar as novas entidades que vão ser testadas de novo. Então, a partir da função de adaptabilidade, acontece o processo de seleção. E os mais bem selecionados sobrevivem e se reproduzem. Os menos são descartados. Então, vamos pensar do ponto de vista de uma empresa em que você contrata, num período, sei lá, de 1 ano, 100 funcionários, e depois de mais 1 ano, aqueles que mais se adaptaram ao seu contexto acabam sendo selecionados para subirem
na sua empresa, e aqueles que não são mais selecionados ficam na base da pirâmide ali, ou acabam procurando outra coisa. Então veja que esse é um algoritmo tão incrivelmente interessante que ele se encaixa em tudo. Ou quase tudo, né? Vamos dizer assim. Continuando aqui o raciocínio, com base na reprodução dos mais adaptados, Sim. seja uma reprodução realmente genética, né? Como no caso da vida em si, né? Troca de genes, ou Sim. seja, dentro de uma empresa, onde aqueles que subiram começam a se organizar Sim. entre si para buscar exatamente, para concorrer pelo próximo nível, vamos dizer Sim. assim, né? Pelo E próximo nível muitas hierárquico. vezes estabelecer os sucessores, né? Que vão ficar nos outros níveis Exatamente. abaixo, né? Escolha o seu sucessor para você ocupar a cadeira de cima. Isso. Que pensa parecido, que pensa nos mesmos padrões. Exatamente. Perfeito. Ou mesmo num formigueiro, continuando as analogias, aquelas formigas que são mais, assim, a rainha não para de botar ovo sem parar, só que aquelas formigas que são mais propensas a se perderem, elas vão morrendo, elas vão se perdendo, e as formigas que são mais adaptadas ao contexto acabam se clusterizando, se organizando e deixando o formigueiro mais eficiente. Tem aquelas burras que vão lá, se perdem, são esmagadas, morrem, né? E as são mais vagais, assim. Exatamente. E assim, isso aí. Aí, quando você gera quando você cria essa próxima geração, você inicializa o ciclo de novo. Então a gente tem um loop. Sim. Qual que é o resultado disso? Vai passando geração em geração, e não, às vezes pode demorar muito, dependendo do contexto, mas vai passando geração em geração e até o determinado momento em que se alcança o ótimo, em que você alcança a população mais adaptada que ele consegue. Possível. Mais adaptada possível. Se nós formos parar para pensar no algoritmo genético aplicado, por exemplo, a evolução cognitiva do cérebro de uma criança. Olha que isso é um campo bem complexo, muitos provavelmente neurologistas talvez quisessem me bater. Claro. Mas pensa, por exemplo, uma criança que num primeiro momento, ela, sei lá, com 3 meses de idade, ela não entende nada, não vê nada, ela vê tudo para ela é a mesma coisa, né? Aquele embaçamento. O cérebro vai aos poucos segmentando e testando novas, vai consumindo informações e ele vai se adaptando aos estímulos que ele vai recebendo. Até um determinado momento, ele fica nesse loop infinito até o determinado momento em que padrões começam a surgir. E o cérebro começa a indexar esses padrões e começa a organizar estas ideias de formas distintas. É aí que a criança consegue reconhecer a mãe, depois ela consegue reconhecer o cheiro do leite, sei lá, e aos poucos isso vai se tornando a cada interação mais complexo. Na prática, a dinâmica é a mesma. A gente se pergunta se o cérebro faz a seleção natural desses estímulos que mais funcionam e que mais talvez o cérebro até selecione as vias, né? As vias, vamos dizer, os trajetos sinápticos que funcionem melhor, né? Isso, exatamente. Até a própria. Não, exatamente. Aí eu imagino um exemplo hipotético. Imaginemos uma criança que cresceu como Mowgli no meio dos lobos, por exemplo. Será que ela teria a mesma... Será que ela se comportaria como ser humano? Ou será que ela teria um pouco de... Pensando aqui agora só como metáfora. Se ela se comportaria, de repente, mais como um animal selvagem? Porque ela
se o cérebro se adaptaria Sim. ao contexto. Sim, História... possivelmente o fitness dela, né, a função fitness aí estaria ligado talvez ao padrão, vamos dizer, do funcionamento dos lobos, né, o padrão Isso. até de sociabilidade dos lobos, de sobrevivência dos lobos, de... Isso. Então, exatamente. Provavelmente essa criança nunca desenvolveria uma linguagem, ela tentaria se comunicar da forma como ela observa, como o externo dela tenta se comunicar com ela, né? Só um minutinho, temos Claro. uma pergunta aqui, da Maria Luísa. O algoritmo genético, no fundo, é uma expressão matemática da teoria da evolução? Eu não diria que é uma expressão matemática, porque existe não diria que é um abismo, tá? Mas existe essa questão entre equações e algoritmos. Um algoritmo é um processo, né? A equação matemática é uma equação, enfim. Os algoritmos, eles não eles utilizam ou podem utilizar equações e premissas matemáticas para executar as suas tarefas, mas basicamente um algoritmo não é necessariamente uma equação, está diretamente amarrado a alguma coisa, alguma premissa matemática. Eu só vou colocar aqui no banner, né? O Uhum. assunto que eu tenho visto assim que mais se aproxima dessa pergunta, ou se aproxima bastante, é esse aqui, ó. Evolutionary Game Theory. Tá? Então, a Maria Luísa, se quiser buscar um pouco dessa questão, né? O Evolutionary Game Theory, ele junta, né? Ele junta, inclusive, a questão matemática, né? Porque a teoria dos jogos, ela, num certo grau, ela nasce da matemática. Mas que também vai trabalhar com algoritmo genético. No fundo, vai trabalhar com na verdade, vai ser um jogo entre estratégias aí, um jogo de, vamos dizer, seria a teoria dos jogos aplicada, vamos dizer, à evolução, né? E aí tem também os dilemas da teoria dos jogos, né? Quer dizer, como ficaria o dilema dos prisioneiros aí dentro da dentro de uma determinada situação entre, sei lá, por exemplo, imagina nesse genetic algorithm, né, nesse algoritmo genético, imagina, por exemplo, aparece aí uma formiga com gene diferente, sei lá, uma mutação, vamos falar assim. E como que é para essa mutação ser bem sucedida ou não? Ela acaba sendo bem sucedida em certo aspecto, mas ao mesmo tempo os comportamentos anteriores das formigas reativamente, essas formigas reagem e tentam se estabilizar num certo combate com essas formigas mutantes, sei lá, na verdade entraria a teoria dos jogos aí, entendeu? O que um algoritmo genético faz na prática, ele realiza troca de, trazendo a essência, tá? A gente, as entidades que mais se aproximam do objetivo, elas trocam informações entre si, que no caso da natureza elas concatenam, né, e elas fazem a troca de genes, né, de cromossomos, enfim, a gente pode até se aprofundar depois mais com detalhes nesse tema, mas uma das premissas para que o algoritmo genético funcione é que existam mutações. Então, a pura e simples troca de informações manteria o grupo preso digamos assim, a um conjunto finito de possibilidades. Quando você insere aleatoriamente mutações, que no caso da natureza até hoje é debatido de onde vêm as mutações, se é radiação, enfim, falhas na cópia, existem inúmeros tipos de mutações genéticas diferentes. Mutação de shift de DNA, que às vezes você insere alguma coisa e empurra tudo para frente. Tem várias alterações, mutações genéticas que podem acontecer no mundo aí, o debate genético é bem profundo sobre isso. Mas elas acontecem e são elas quem inserem, digamos assim, o tempero que faz o algoritmo genético funcionar. Quem vai dizer se aquela mutação é ou não é mais suscetível no contexto
é quando você vai realizar o teste com a próxima geração. Sim. Então você tem a próxima geração com aquelas mutações, as mutações que mais se adaptarem ao contexto vão serem premiadas, vamos dizer assim. Premiadas, perfeito. Nessa busca pelo... Aqui está desvio aéreo. Olha que engraçado, eu falei alguma coisa e meu Siri reconheceu aqui. Elas vão ser premiadas pelo... Sim. Né? Deixa eu até desligar aqui o que aconteceu aqui, desculpa. Sim, sim. Enfim, voltando então aqui a premissa do algoritmo genético. Eu estava com ele aberto aqui, para lá, deixa eu abrir de novo. Sim, sim. Peraí, cadê? Abrir de imagem, uma nova guia aqui. Perfeito. Qual que é o resultado do mesmo algoritmo sendo recursivamente sendo iterando sobre si mesmo de novo? A tendência do algoritmo genético é que, independente da quantidade de gerações que ele precise alcançar, ele elimina, vamos ver se de repente tem alguma imagem aqui que seja mais clara sobre isso, ele elimina as populações não adaptáveis, premia aquelas adaptáveis e, às vezes, em poucos passos, ele alcança o objetivo que é se adaptar ao contexto. Sim. E quais são os resultados dessa dinâmica? São as estruturas que nós observamos à nossa volta hoje. Nós somos entidades, como entidades biológicas, perfeitamente adaptadas ao contexto no qual nós nos encontramos, certo? Certo. Qualquer alteração nesse contexto, isso é outra parte do algoritmo genético que é muito interessante a gente debater, qualquer alteração que aconteça no ambiente pode e vai causar, dependendo do nível de alteração e da diferença de que o cenário mude, vai causar um impacto imenso na população que você tem, eliminando a maior parte dessa população, talvez, dependendo do caso, e fazendo com que todo o processo comece de novo. Aí no caso, por exemplo, no nosso caso, a gente poderia pensar desde uma alteração, vamos dizer, geoclimática, alguma coisa assim, até uma alteração do tipo uma pandemia, por exemplo, ou, por exemplo, um novo padrão da cultura, no caso, vamos dizer, o paradigma da inteligência artificial, etc, etc, etc. E as pessoas vão ter que se adaptar e vão ter os mais adaptados ou não adaptados a esse sistema, alguma coisa assim. Exatamente. Um exemplo também interessante, levando utilizando como exemplo que a gente estava falando de uma empresa, uma mudança cultural dentro da empresa, ou de repente a mudança do CIO, por exemplo, um outro que pensa diferente. Toda mudança de contexto causa, ou de repente os clientes que forem embora para uma outra plataforma, toda mudança de contexto causa um impacto que vai eliminar uma parte da sua população, inevitavelmente, em menor ou maior grau, dependendo de quanto essa alteração é impactante, e você vai ter que começar o processo tudo de novo. Eu, particularmente, já passei por empresas que tiveram mudanças de comportamento, mudanças culturais, e inclusive com troca de CEO, etc. Tal. E essas mudanças fizeram com que 10 a 15% dos funcionários pedissem demissão e fossem embora, porque para eles não era mais interessante. Eles preferiram mudar para outro contexto. Então, toda alteração de contexto gera um impacto no resultado do algoritmo. Mas tudo que nós estamos observando hoje é resultado disso. Então, a nossa estrutura social, a forma como nós estamos, a forma como a nossa sociedade funciona, como a gente já debateu em outras lives, a forma como o sistema, por exemplo, um exemplo prático, como a humanidade testou inúmeros sistemas sociais diferentes, desde o feudalismo até enfim,
a todos esses sistemas políticos, político, enfim, é isso, e como o que mais se adaptou, o que mais deu certo e produziu resultado nesse contexto foi o sistema democrático com base numa economia de premissa capitalista. Isso. É o que mais funcionou para alcançar o objetivo de fazer, de trazer para a população, pelo menos, não digo para todo mundo, mas a qualidade de vida buscada, enfim, e aumentou o grau de sobrevivência da população, melhor qualidade de vida, enfim, como a gente pode entrar aqui nos detalhes. Mas por exemplo, mas pensando de repente não digo numa mutação, né, numa outra força não democrática. Numa outra força não democrática, de repente a China, né? Uma força não democrática, mas que utiliza, vamos dizer, que faz um bom uso, num certo grau, hipercompetitivo, né, de um sistema, sei lá, de trocas capitalista. E de repente, assim, a gente pode pensar, né, nesse jogo geopolítico, né, de como também um sistema complexo adaptativo, né? Né, nesse caso, né? Como que esse outro sistema, que num certo grau, vamos dizer assim, se nutre, vamos dizer, transita muito bem, num certo grau, dentro do sistema capitalista, mas vem de vamos dizer, de um sistema político centralizado, extremamente autoritário, se isso vai ser futuramente bem sucedido ou não, ou se eventualmente, sei lá, a teoria da informação e a tecnologia vai conseguir destruir esse poder central. Hoje, né? Quer dizer, pensando pelas premissas aqui do debate do algoritmo genético, a gente pode concluir que o que existe hoje é resultado do que foi mais adaptável ao contexto. Então, o que a gente conclui? Seguindo pela sua linha de raciocínio. O que existe hoje na China é o que deu mais certo para eles. Eles conseguem organizar de maneira extremamente ampla, bilhões, sei lá, centenas de milhões de pessoas. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, mais ou menos. Isso, e eles fizeram isso, a gente, enfim, não entrando no mérito do debate, mas eles fizeram isso pasteurizando uma sociedade, por um lado, transformando a sociedade numa plataforma super socialista, super centralizada, né? Super centralizada, um capitalismo de Estado esquisito, sabe, um híbrido entre as duas coisas, e que isso é o que mais funcionou para eles. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, o que mais funcionou foi uma sociedade mais liberal, onde a própria premissa do algoritmo genético em si, que abre um negócio e tenta aí, tem 1000 negócios abertos, se o seu for aquele que não deu certo, o problema é seu, e vamos Alguém vai ter um outro melhor que vai dar certo. Vai ter outro melhor que vai dar certo, e se você quiser ser um sucesso, siga aquele que deu certo, que você vai dar certo também. Então, eu estou falando, o algoritmo genético ele é tão intrigante, que ele é um modelo que se nós compreendermos ele profundamente, a gente consegue entender a dinâmica de como praticamente tudo, não é o único, tá, mas é um dos mais extremamente importantes para entender como a dinâmica de tudo que está à nossa volta funciona, inclusive como a nossa própria sociedade funciona e como os resultados que nós observamos no dia a dia, que podem parecer caóticos, não são. Eles são fruto de uma busca semântica que é baseada nessas premissas, na premissa de um algoritmo genético. Então, como a gente estava debatendo, nós podemos pegar esse modelo e colocar praticamente em tudo, e a gente vai ver que ele se encaixa. Talvez não 100%, existem outras variáveis, existem inúmeros outros algoritmos interessantes que podem trabalhar em conjunto também, mas aqui o algoritmo genético parece ser uma das bases, um dos pilares de como tudo tudo acaba terminando como é. Né? Então, o que funcionou, voltando ao tema das sociedades, o que funcionou mais, por exemplo, com a sociedade nos Estados Unidos foi isso. O que funciona para nós aqui do Brasil, pensando para nós aqui, o que mais funciona no Brasil, e percebam que do ponto de vista, entrando agora no debate político-ideológico, olha que interessante, o que mais funciona no Brasil
e o que a gente sabe que não funciona, e mesmo assim ainda continuam tentando bater na mesma tecla. Qual é a nossa plataforma? Nós somos um país extremamente desigual. Essa desigualdade é resultado de uma Todo um sociedade. um processo histórico de Isso, um longa processo data, né? de longa data, mas o Brasil é um país que aparentemente funciona somente na base de uma sociedade pseudo-democrática que Sim, aplica um capitalismo de Estado, aonde sim, tudo é semi-corrupto e sim, aonde dentro da rede social, da forma como o sistema está organizado, nada se mexe sem uma propina, aqui ou é. ali. Não tem jeito. Eu acho que é uma herança cartorial, né, Pois histórica do é, Brasil, né, das mas, capitanias hereditárias ou pois é, dos ouvidores mor, sabe, esse tipo de coisa. isso, só que exatamente, então, a gente, com base assim, nessa, digamos assim, nesse solo em que nós plantamos as nossas sementes, as sementes plantadas germinaram essa sociedade. E o que mais Sim, funciona em cima dessa sociedade é isso, é o que tem funcionado até agora. Qualquer um que tentar mudar isso sim, agora, provavelmente vai quebrar, vai bater de frente, sim, ó. Eu não queria entrar em política, mas você claro, viu que o Bolsonaro começou com uma premissa de liberalismo, de sim, direita, e agora ele está isso, voltando para o centrão porque não tem jeito. sim, Ele é sim, voltou. obrigado, Na verdade, exatamente, é o algoritmo, é o é o, algoritmo que funciona, é né? o algoritmo que funciona e não tem jeito. Sim, Ele sim, tende ao equilíbrio de novo com o sim, contexto. E o que é o sim, contexto do Brasil? É uma sociedade sim, super desigual, sim, com recheada de como é que se fala de direitos e de sim. como é que até as próprias pessoas da esquerda falam muito isso, que é privilégios e um monte disso. Privilégios, Isso é uma sociedade que roda ainda muitas leis da década de 30 e que sim, não são atualizadas à sociedade atual, isso cria uma dissonância, enfim, esse é o contexto. E em cima sim, desse contexto, o que funciona? O que um algoritmo genético rodando em cima desse contexto sim, demonstra para gente? O que funciona aquilo que a gente tinha. sim. Infelizmente. É horrível, mas imaginar mas como é que a gente muda isso? A gente não adianta você querer mudar a estrutura a partir das folhas de uma árvore. Você tem que mudar a raiz, né? Você tem que mexer com a premissa. Ou você muda o contexto, né? Sim, Ou você muda a semente. Não tem como você querer que uma semente de banana gere maçã, né? Você tem que sim. mudar, alguma coisa tem que mudar nesse contexto, né? Não é tão simples. Mas não queria entrar nesse debate político, eu só queria estar dando como mais uma das metáforas que a gente está explorando aqui. Mas não saindo dessa questão, mas não saindo totalmente, a questão do incentivo, né? Como que ficaria nessa questão dos incentivos, né? Então, por exemplo, no caso do algoritmo genético, então, se você pegar, sei lá, é, onde uma empresa, talvez a empresa fique mais fácil, né? Uhum. Eventualmente, determinados incentivos podem, num certo grau, direcionar padrões que sejam melhor sucedidos dentro da empresa, né, dessa instituição ou de uma família, né? No caso, como que você vê essa questão do incentivo no sentido de fatores do meio que propiciam, que facilitam que determinados padrões sejam mais, vamos dizer, adaptativos? Tá. É, falando de estímulos. Estímulos. Eu vi uma Vamos trocar a vez, palavra. uma dinâmica extremamente interessante
que era um teste nos Estados Unidos, que eles, enfim, uma empresa, uma fabricante de aviões fez, que era para testar, no caso de um incêndio, a velocidade que as pessoas conseguiriam sair pelas portas dos aviões em segurança, sem matar umas às outras. Sim. E eles queriam saber qual que era a velocidade, assim, qual que era o tempo mínimo possível para que todo mundo conseguisse sair do avião. Sim. Como o avião não estava pegando fogo, Sim. as 150 pessoas que eles colocaram lá dentro saíram Sim. ordenadinhas. Sim. Não está pegando fogo, saíram batendo papo, etc. E tal. Qual que foi a solução que os caras encontraram para fazer com que as pessoas saíssem o mais rápido possível? Era o seguinte: são 150 pessoas. A primeira que sair ganha $1.500. A segunda, 1.450. A terceira, 1.300. A última ganha 50. Vamos sair? Qual que foi o resultado? Uma guerra. Sim, claro. Todo mundo querendo sair, empurrando a cabeça um do outro ali, e falar, vamos sair daqui, sabe, um querendo passar por cima do outro. O que isso nos diz? A única forma de você promover uma mudança é adicionando, dentro dessa dinâmica do algoritmo genético, adicionando um objetivo a ser alcançado. E esse objetivo, ele pode ser um objetivo de sobrevivência, um objetivo de, enfim, de se adaptar ao novo contexto, um objetivo de escalar uma empresa, sei lá, de competir para escalar uma hierarquia corporativa, para você alcançar dinheiro, sucesso, etc. Você precisa adicionar você precisa alterar aquele contexto, para que naturalmente a população se mova e vá na direção daquilo que você quer. Nesse aspecto, só uma coisinha, tem mais uma colocação aqui da Maria Luísa. Estímulo e recompensa, penso que estímulo e recompensa são coisas muito diferentes. Nesse caso, a gente poderia distinguir melhor, assim, em termos de adaptabilidade do algoritmo genético, uma diferença entre estímulo e recompensa, ou, na verdade, o conceito de recompensa se mistura ao conceito de estímulo e a gente troca os dois por incentivo? É uma questão... Eu entendi o que ela perguntou. Eu concordo que em algumas áreas, estímulo e recompensa, sim, são coisas diferentes. Mas vamos imaginar que trazer isso para o universo da evolução biológica. Isso. Qual que é o estímulo que uma forma de vida tem para se mover para frente, né? O estímulo é a fome, enfim, as necessidades básicas de sobrevivência, e qual é a recompensa que ela tem quando ela se movimenta? A recompensa dela é a reprodutividade. Ela vai lá e acasala, essa é a recompensa que ela recebe pelo esforço ela sobrevive e pode se reproduzir. Isso, exatamente. Então eu acho assim, eu concordo, sim, estímulo e recompensas são coisas distintas, mas a impressão que eu tenho é que elas se misturam nesse ciclo. Você tem o estímulo que leva a recompensa cria um novo cenário e assim sucessivamente. Eu acho que faz parte dentro do loop, né? Então, eu acho que, sim, até dependendo da perspectiva, a gente pode considerar, assim, duas coisas diferentes. Mas fazem parte da mesma dinâmica, né? Você tem um estímulo pela recompensa, e assim sucessivamente, você faz parte do loop, né? Mas você pensaria, assim, num sistema baseado em payoffs, no sentido de, na verdade, em troca de uma
coisa, de um sacrifício meu, eu obtenho outra coisa. Você pensaria, por exemplo, sistemas humanos, assim, baseados em payoffs, sei lá, de repente, uma estrutura familiar ou uma estrutura empresarial, ou de repente um sistema, um país inteiro, a conjunto da população desse país, entraria aí dentro desses payoffs que algumas pessoas vão chamar de trocas, outras de recompensa. Entraria, de repente, essa questão do estímulo e do incentivo? Eu acho que dentro de um algoritmo, pensando só dentro da dinâmica do algoritmo genético, sim, nenhuma entidade, no fundo, compreende a dinâmica na qual ela está inserida. tá. Isso acho que vale, por exemplo, na dinâmica vamos voltar para a metáfora, para a analogia aqui com a dinâmica empresarial. Quando você tem uma estrutura empresarial onde você premia aquele que está em um nível superior hierarquicamente, sei lá, o seu chefe, o seu gestor, o seu CTO, whatever, aquele cara que está mais para cima, geralmente você aí corrijam-me se eu estiver errado ou se acharem que é polêmica essa minha afirmação, você o premia com um salário geralmente X vezes maior do que o subordinado dele, para que ele possa, e você também o estimula a assumir um estilo de vida, um padrão de vida que seja, digamos assim, considerado condizente com o cargo que ele tem. Então você subiu, você é gestor, como é que você vai ser? Olha só como culturalmente funciona, como você vai ser gestor andando de Fusca? Para você ser gestor, você tem que comprar um carrão. O presidente da empresa tem que ter uma Mercedes eu lembro eu lembro uma vez um caso que o consultor que é meu amigo, o consultor, um grande consultor que é meu amigo, tinha um carro poderosíssimo, né? Poderosíssimo, né? E ele foi da consultoria numa empresa automobilística, aonde os gestores que ele vamos dizer assim, que ele estava dando consultoria, tinham o carro, vamos dizer, top geral da empresa, que era um SUV XYZ, mas muito inferior ao, vamos dizer, carro do consultor. E aí, uma hora, o consultor foi chamado, né, e falado, cara, o seu carro incomoda o pessoal aí, os diretores que você está... Então você percebe existem essas adequações em todos os níveis, né? Se a gente for pensar, né? Então, por exemplo, no caso que você está colocando, né? Quer dizer, então o incentivo do cara, o cara vai ganhar um salário maior, vai ganhar um bônus, e o cara, de repente, vai ter, a empresa vai ceder um carro condizente com o cargo dele. Isso. Ou seja, até o próprio processo de narcisação, né? Ou seja, mas cara, a empresa vai cuidar disso, né? Vai, mas por que ela vai cuidar? Porque aí entra no que... Eu esqueci o nome da pessoa que perguntou, da diferença... A Maria Luísa. É exatamente no que ela perguntou, a diferença entre estímulo e, né, recompensa. E recompensa. Você recompensa alguém de cima para você estimular alguém que está embaixo a continuar remando. Então, essa é uma dinâmica persuasiva que funciona e é muito batida, né? Claro. Você percebe que no mundo corporativo isso é meio que um padrão. E quando alguma entidade, alguma personalidade nesse contexto foge a esse padrão, ela começa a incomodar. Claro. Então, só que, em tese, as pessoas que estão dentro desse contexto, elas vão naturalmente, né, trabalhando ali, vão remando, vão contribuindo com a sua parte, mas elas não, assim, elas não, a não ser que elas sejam relativamente, tenham uma visão, né, mais ampla, elas não entendem que elas estão inseridas dentro dessa dinâmica, que elas estão sendo propositalmente estimuladas olha, trabalhe muito, porque se você trabalhar muito e entregar muito resultado, você pode ficar que nem você pode ser o seu gestor amanhã. Só um pouquinho. Entra uma pergunta aqui da Natasha, né? Então a meritocracia está totalmente relacionada com isso, certo?
De que forma, na visão de vocês? Eu acho que a meritocracia é uma questão diferente. Como a própria palavra diz, é quando você não é o mais adaptado àquele contexto necessariamente, Sim. mas quando você conquista algo pelo seu mérito. Eu fui lá, Pelo seu mérito. trabalhei, acumulei dinheiro e ganhei aquilo. Ou, sei lá, eu alcancei um super resultado, Sim. recebi sei lá, um bônus melhor, um prêmio do meu chefe. Então, Ou mas, recebi alguma coisa. Mas, Eu por acho- exemplo, a meritocracia não ela teria, ela pode se adequar, né, ao fitness, à adaptabilidade da situação, né? Ou não, né? Uhum. Ou não. Se você estiver vivendo numa sociedade em que a meritocracia é o objetivo, sim. O algoritmo, pensando na premissa do algoritmo genético, Sim, aqueles que tivessem mais mérito subiriam. Mas sim, a gente sabe que, assim, pelo menos assim, nas nossas sociedades, isso não é opinião pessoal minha, tá? Eu vejo que isso não é uma premissa. A premissa do algoritmo genético diz que aquele que é mais adaptado ao contexto isso. é aquele que sobe. Existe um Então, debate muito grande, por exemplo, sim, sobre as pessoas que têm tendência à psicopatia. sim, Vamos entrar nesse mérito aqui, então. As sim, pessoas que têm tendência à psicopatia, empatia, elas têm, por natureza, mais facilidade de tomar decisões difíceis. Porque para sim, elas não dói, ok? Certo? Elas têm. sim, Não vamos entrar no mérito do que é um psicopata, não, mas existe todo um tema, pessoas que são muito mais extremamente especialistas nesse assunto. Mas o pouco sim, que eu sim. sei disso é que as pessoas que têm tendência em vários. Psicopática, sim, Tendências psicopáticas, elas têm menos empatia pelo próximo, sim, consequentemente, elas são capazes de tomar decisões mais difíceis com facilidade. Aí, vamos analisar que isso seja um mérito dentro de uma estrutura capitalista, sim, ah, uma estrutura capitalista sim. extremamente competitiva como a nossa, por exemplo. Competitiva, Aquelas perfeito. pessoas que têm mais tendência a esse tipo de comportamento são Comportamento, aquelas que vão ser mais adaptáveis ao contexto e vão subir. Então, exatamente. certo? Porque elas não vão pensar 10, elas não vão ter nenhum remorso de mandar 200 pessoas embora. Eu teria, ela não. Então, não sei se isso seria um mérito, mas talvez Sim, seria uma característica, né? Eu entendo como mérito a conquista, né? Uma conquista de um resultado, né? Você se esforçou por aquilo, por aquele objetivo e, consequentemente, você recebeu uma recompensa por isso, né? sim, Eu acho que se vivêssemos em uma sociedade meritocrática, sim. né, que garantisse, sei lá, todo presidente seria cientista. Não sei. É claro, Mas, claro. enfim, eu acho assim que voltando então à raiz do debate, Sim, sim, o algoritmo genético tem como resultado sempre a premiar aqueles que estão mais adaptados àquele contexto e que funcionam melhor naquele contexto. sim. Não, isso realmente a questão a questão da meritocracia, na verdade, ela é superada, né? Ela é superada pela questão da adaptabilidade, né? Quer dizer, não adianta você necessariamente ser o melhor, não quer dizer que você seja o mais adaptável. Isso a gente vê muito, né, na prática, né? Você vê pessoas que são brilhantes, mas isso não quer dizer que necessariamente elas conseguem. Eu vou dar até um exemplo do futebol, embora eu seja uma coisa que eu seja bastante desligado, né? Eu acho que o futebol é um câncer, né? Mas assim, na Copa de 74, havia um jogador brasileiro que era considerado um craque, assim, um Pelé, que era o Ademir da Guia. Mas no esquema do treinador, naquele esquema do treinador, ele era reserva. Ou seja, mesmo com toda a meritocracia, com todo o talento,
ele não se encaixava, vamos dizer assim, no esquema que naquele sistema que o treinador criou, naquele sistema tático, ele preferia outros jogadores, colocou na reserva. Então, assim, a questão da meritocracia eu acho uma questão bastante interessante, né? Que, no fundo, não basta ser bom numa coisa, às vezes você tem que se comunicar bem, às vezes você precisa saber fazer leituras estratégicas de situações, às vezes você precisa saber fazer alianças ou não com estruturas de poder. Então, eu acho que a meritocracia em si, no sentido vamos dizer, de fazer bem algo e merecer, eu acho muito relativo quando a questão é o fitness da coisa, né? É a adaptabilidade, né? Exatamente. Mas pensando mais nessa questão dos sistemas humanos, né? Assim, daria para a gente pensar num sistema, vamos dizer, que se reproduz, mas não em termos biológicos, mas em termos de ideias que ganham peso na sociedade, ou estratégias de comportamento que, vamos dizer, sobrevivem mais na sociedade. Eu poderia dizer que existem tendências, ideias e comportamentos que são mais adaptados ao contexto e não necessariamente são aqueles mais que nós consideramos individualmente mais corretos ou menos corretos, mas são aqueles que são mais adaptados. Aquilo que era condizente com a década de 30, por exemplo, com a década de 20, talvez hoje não seja. Claro. E por quê? Porque o contexto mudou. Houve uma explosão populacional, a gente passou por várias guerras, enfim, houve umas explosões culturais, houve um mix cultural muito grande, e a mudança de contexto fez com que o processo de seleção natural de algumas tendências, na verdade colocou algumas tendências em xeque, né? Algumas desapareceram, outras foram premiadas e assim chegaram ao que evoluíram para o que nós estamos hoje. E isso é um processo contínuo. Provavelmente, assim, comparando eras, né? Se você for comparar a década de 30 com a de 50, com a de 70 e com o ano 2000 e hoje, 2020, você percebe que existe que esse processo evolutivo ele é real, algumas coisas foram eliminadas, outras foram premiadas e evoluíram e se concatenaram e chegaram até a sociedade que nós somos hoje, né? E de acordo com que a sociedade vai mudando, vai evoluindo, né? Vai adicionando mais indivíduos, enfim, essa questão da evolução cultural e comportamental vai se adaptando, né? Vai se refinando, né? Até que, enfim, vai alcançando o equilíbrio, né? Então, enfim, como eu comentei, nós temos a impressão que se a gente for debater o algoritmo genético, ele é um modelo que se encaixa, a gente consegue utilizar em basicamente tudo, né? E como ferramenta, ele é extremamente interessante porque ele nos permite simular ou até prever como um determinado sistema vai se comportar dada uma alteração. Então, se hoje, vamos pensar aqui, por exemplo, se eu simular hoje, sei lá, um exemplo hipotético aqui, uma alteração populacional no Brasil, sei lá, ou eu simular um cenário econômico, ou dado o contexto hoje, eu posso tentar, por exemplo, experimentar através de um algoritmo genético qual seria o impacto de uma determinada ação política ou, sei lá, econômica em cima da sociedade. Eu posso rodar um algoritmo genético e tentar chegar num ótimo para ver qual que vai ser o resultado daquilo. Ele oferece uma ferramenta também de busca semântica e previsibilidade para que a gente consiga inclusive prever o que pode vir a acontecer. É bem interessante.
O que você acha em relação? Você acha que o estudo aprofundado dos algoritmos genéticos e sistemas biológicos, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito em universidades americanas, biólogos, é, biólogos, paleontólogos, estudando de repente microbiólogos também, estudando como essas populações elas sobrevivem e prosperam. Você acha esse estudo importante no sentido da gente poder inferir, usar esse tipo de esses parâmetros para a gente trabalhar com populações, com sistemas comportamentais, com sistemas humanos? Eu acho, porém, eu poderia fazer a ponte com a psicopatia aqui. Eu não teria coragem de utilizar, por exemplo, um algoritmo genético para embora a própria natureza já faça isso, eu particularmente não teria coragem de inserir um algoritmo, de executar um algoritmo genético para tomar uma decisão social. Eu não seria capaz, por exemplo, de permitir, de concluir que para que 90% da minha população tenha uma melhora de qualidade de vida, eu tenho que eliminar 10. Um exemplo prático aqui. Sim. Então, eu acho que, como eu disse, as premissas de um algoritmo genético é que ele tenta produzir o máximo de versões possíveis, o máximo de variações possíveis, de mutações possíveis. E depois ele trabalha em cima da premiação das mais próximas Sim. do seu objetivo, que é a adaptação ao contexto, mas existe o lado negativo do algoritmo genético, que é muito dolorido, que ele elimina aquelas que não estão adaptadas. Então, tanto num contexto, vamos pensar num contexto de um ecossistema de presas e predadores, entendeu? A maior parte dos indivíduos de uma determinada espécie vai terminar sendo comido por alguém. E aqueles que são mais espertos vão evoluindo para se adaptarem e virarem aquele bicho folha que se confunde com a folha, o predador já não consegue. Não é? Sim, um camaleão, assim. Né? Exatamente, mas para chegar naquilo, centenas de milhares de outros viraram comida de para alguém. chegar naquilo, isso. Mas muita gente foi comida, sim. Muita gente foi comida antes. Então você vamos pensar na premissa de uma empresa, quantas pessoas tiveram que ser testadas e demitidas para que você tenha aquilo, para você alcance seu ótimo. Isso. Então eu acho assim, quando a gente está trabalhando com informações, eu não vejo o menor problema em deletar 200 arquivos da minha máquina para premiar 2. Mas quando nós estamos trabalhando com vidas, é complicado. Então, mas assim, talvez os mais psicóticos, né, sejam adaptados, consigam. Agora, na sua opinião, para a sociedade, a propriedade intelectual, o direito à propriedade intelectual, é interessante no sentido, vamos dizer, de premiação, no sentido de recompensa, porque o cara teve aquela ideia e vai ganhar dinheiro com aquilo. Ou, na verdade, seria melhor a abolição da propriedade intelectual, não no sentido da autoria, mas da propriedade intelectual. De forma nenhuma eu estou questionando a autoria, mas a propriedade intelectual no sentido, sim, de uma boa ideia poder ser compartilhada rápido. Depende. Eu acho que esse debate entra assim, também numa das premissas, um dos pilares mais importantes da sociedade que mais funciona para nós, que é o direito de propriedade e a exploração ou direito, enfim, direito intelectual em cima de um contexto, que enfim, é o que mais funciona para nós, né? Sim, mas por exemplo, já foi provado pela própria, digamos assim, entre aspas, seleção natural dos modelos sociais que nós já testamos no passado, que algo que é produzido intelectualmente e que
e que tenha e que o direito intelectual, a bandeira do direito intelectual seja levantada, ela é um modelo que mais funciona do que Mas, por exemplo, a China não tem propriedade intelectual. Então, uma empresa, sei lá, Huawei, bolou sei lá, teve uma inovação tecnológica, outras empresas chinesas vão poder compartilhar e crescer, etc. E eu fico pensando se isso não pode, de repente, nessa situação que a gente se encontra hoje, porque a gente já passou, vamos dizer, talvez, de outras fases da propriedade intelectual, mas pensando no caso da China, eles não têm propriedade intelectual. Então, as empresas lá, surge uma grande ideia, outras empresas vão ter outras ideias, pegar essa ideia, fazer variações dessa ideia, que também vão ser usadas pela outra empresa tal. Será que isso não aceleraria o desenvolvimento tecnológico? Olha, o que existe na China, partindo pela premissa de tudo que nós debatemos agora, é o mais adaptável, o que está mais adaptado à sociedade deles. Para eles, né? Para eles. Eles já são uma sociedade que vem sendo com essas premissas socialistas há muito tempo, e eles são, digamos assim, pasteurizados. Então, nada, assim, para eles, provavelmente, é uma imposição do Estado, mas provavelmente para eles, o direito de propriedade intelectual não seja interessante. Para eles, como nação, eles não querem se autoexplorar, então, enfim, talvez para eles não seja interessante. Em outras nações, são premissas inquebráveis, assim, em outras sociedades. Então, na sociedade deles, talvez não funcione. Talvez seja melhor do jeito que você relatou. Agora, em outras, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho assim, o direito intelectual, ele só faz sentido de não existir quando a produção é colaborativa. A gente vai entrar num tema muito mais amplo, que é a história, por exemplo, práticos, os softwares open source. Eles, como eles são extremamente complexos e é impossível uma única pessoa desenvolver tudo de uma vez, eles acabam sendo uma ação colaborativa de milhares de pessoas no mundo inteiro, e você não pode, ninguém pode levantar a bandeira e falar isso aqui é meu. De todo mundo. Então, quando a produção é colaborativa, a produção intelectual é colaborativa, já existe essa premissa que ela é colaborativa, então não tem sentido. Então, eu acho assim, voltando ao tema inicial, a resposta da pergunta seria: depende da sociedade aonde nós estamos impondo essa regra. Se a sua sociedade é baseada num sistema político democrático, com uma economia liberal, você tem que oferecer uma recompensa ao indivíduo, né? A recompensa ao indivíduo e a segurança jurídica de que o trabalho que ele está fazendo vai ser recompensado, o estímulo da recompensa, e no caso esse debate aí que a gente está tendo, e somente o direito de propriedade para que isso seja válido. A mesma coisa que uma pessoa que trabalhou a vida inteira para construir, sei lá, uma casa, e aí, de repente, a casa dela é pública. Não, acho que essa relação entre esforço e recompensa. Então, assim, as sociedades que obviamente, isso funciona, né? Geralmente, eu vejo uma relação muito grande entre sociedades heterogêneas e maior direito intelectual e de propriedade dentro do que essa sociedade produz. E quando a sociedade é mais homogênea, pluralistas. Exatamente. Eu digo heterogênea em todos os aspectos, né? Não só diferenças socioeconômicas, diferenças de IDH, enfim, quando você tem uma sociedade multicultural, né, você tem que, se você não oferecer uma proteção ao cidadão, aí você perde o estímulo. Agora, se uma sociedade homogênea, existem algumas sociedades mais homogêneas que outras, por exemplo, eu considero a China uma sociedade super pasteurizada, ali, até complicado, né, um cidadão lá é praticamente uma formiga dentro de um formigueiro gigante, né? É uma coisa meio complexa isso. Esse debate é bem, né?
Mas, assim, é o que mais funciona para eles. Enfim. Assim, estamos com 1h15 de live, né? Cara, eu queria agradecer de coração a sua participação aqui. É sempre um prazer ouvir você falar sobre sistemas. Você que é um cara de sistemas, né? Eu sou um cara, talvez, de sistemas humanos, no máximo, aí, né? Sim. Assim, e vamos combinar, né, futuramente novas lives. Eu acho que esse assunto é interminável, mas eu queria agradecer de coração a sua participação. Eu que agradeço pela participação. Quem puder pesquisar um pouco mais sobre como funcionam os algoritmos e como funcionam os algoritmos genéticos vai se maravilhar com esse mundo. Nesse vai encontrar algumas premissas, vai ampliar a sua visão de como a dinâmica do mundo funciona. É muito interessante. Quem quiser estudar isso, é um lugar que na internet a gente encontra bastante, que é o Santa Fe Institute, nos Estados Unidos, a Universidade de Santa Fé. Está aqui o Santa Fe Institute, tá? Uhum. Então, eles vão estudar formigas, planetas, lagos, tá tudo oceanos. Os padrões são os mesmos, padrões, estudam também a cultura, sistemas humanos, etc. Então, essa é uma indicação, que é o Santa Fe Institute. Então, beleza, olha, muito obrigado, Ricardo. Vamos marcar em breve mais uma, que é sempre um prazer. Pode me convidar à vontade, sempre vou adorar participar. Muito obrigado e um grande abraço a todos, uma boa noite a todos. Obrigado pela participação de todas as pessoas. Obrigado, boa noite.